Experimente mais com a farinha Orquídea. Siga @Orquídea e descubra um mundo de novos sabores. Vou acertar o valor com ele. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, na Tia Alegrete, programa Crônicas de Alegrete. Um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete. Oferecimento: Consultor Alegretense com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467, fones 3426-1304 e 991-1276-33. Cabanha e Bilocai. Tem para venda touros, Shorton e Angus e carneiros Corretani. Super Gás Brás, na Avenida Tiaraju 348, com tela entrega pelo 3422-1993. Super Gás Brás, a mais antiga da Alegrete. Clínica Depil, estética avançada, equipamentos com a mais alta tecnologia, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Praça Getúlio Vargas, 573. Bom dia, comunidade alegretense. Bom dia, amigos da cidade e do campo. Estamos iniciando mais um Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora do município. Já peço escusas pela voz aqui. Estou há 2 dias aí com essa rouquidão. É um mau sinal, né? Tem um cidadão aí que fala meio rouco aí, a gente tem medo dele. E usa barba ainda, hein? Barbudo e falando meio rouco é um perigo, né? Mas queria aqui último programa, eu falei que apresentava para vocês uma cuia do nosso amigo Sorro. Tá aqui. Se quiser, depois a gente vai deixar o contato dele ali na página do Face. Cuia, um presente muito bonito, ó. Uma bomba também. Feitio, segundo eu fiquei sabendo, ele só botou a marca, quem fez foi a esposa. Mas a marca é dele, né? Do Sorro. Queria mandar também um grande abraço ao nosso companheiro de bancada aqui, Coronel Castro. Está em Santa Maria, lá fazendo uns check-ups, para depois poder ir para a praia, lindo de São do Lombo, né? Tem a sorte de ter uma filha morando em Santa Catarina, né? Vai lá, fila boia, não paga hotel. Barbadinha, né? É bom. Mas é isso, então vamos aos nossos cumprimentos. Estamos aqui já com o nosso amigo Coronel Ronaldo. Bom dia. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, ouvintes do programa Crônicas do Alegrete. Uma satisfação nesse 24 de dezembro, véspera de Natal, estarmos aqui ombreando aqui no programa Crônicas do Alegrete, programa da família conservadora. Desejo de antemão já um Feliz Natal a todos. Um grande abraço aí para o meu parceiro aí, Valtério, que deve estar nos ouvindo lá no Capão do Angico, junto com a sua família. E a todos os ouvintes que nos dão o prazer da sua audiência. Mais uma vez, cumprindo o nosso propósito, né, Alexandre, de tentar trazer ao ouvinte o noticiário que muitas vezes não sai na grande imprensa ou na velha imprensa, né, aquilo que muitas vezes o espectador não consegue perceber, as nuances do que está acontecendo no cenário político nacional. Mas vamos às pautas então, né, Alexandre? Bom, eu acho que o Hélio Alves aqui está vendendo a erva aqui, Euromate, ou é presente para nós, Mas antes de a gente entrar nas pautas específicas, eu queria relatar aqui e fazer até um desabafo. Nós estamos com o pessoal que acompanha
o Crônicas, quando não consegue ouvir, normalmente acompanha pelo Face ou pelo YouTube. E desde o último programa nós estamos censurados. A única informação que nós temos, eu tentei buscar algumas outras informações e não obtive retorno, é que nós não cumprimos com as diretrizes do YouTube, e aí nós estamos impedidos de publicar qualquer coisa no YouTube. Provavelmente em razão das palavras-chave que eles proibiram, os brasileiros em especial, de pronunciá-las. Provavelmente a gente pronunciou, e no último programa, e aí agora no penúltimo, quer dizer, no último programa nós fomos impedidos de publicar. Infelizmente essa é a realidade que nós estamos vivendo. Eu até vinha comentando, tem um primo da minha esposa, que é músico, compositor, e na França. E ele fez uma música na época, ele é socialista, tem uma boa relação com ele, mas não falamos de política, que era Ninguém Solta a Mão de Ninguém, ficou bem conhecida, né? E mais ou menos essa música relata a história que nós da direita estamos vivendo. Inclusive ela cita a questão de índios, questão de negros, questão... E o governo Bolsonaro não prendeu nenhum índio, muito pelo contrário, levou desenvolvimento para os índios. Agora, o cacique Sererê está preso ainda. Está preso por crime de opinião. Se nós formos analisar os índios que levantavam a bandeira da esquerda, que muitos deles usavam telefones da época, principalmente as índias, aquelas vezes que foram flagradas, né, eram considerados inimputáveis. Tinha que haver todo um processo, que a lei diz isso, né? Tem que haver todo um processo para que tu possa imputar responsabilidade ao índio. E o cacique Sererê não teve nada disso, foi para a cadeia e acabou. Sumariamente, né? Sem processo. Não vi ONG nenhuma levantar essa bandeira, já que se preocupam tanto com os índios, né? Não se viu nada disso. Nós tivemos o caso lá naquele show de São Paulo, em que a Anitta ofendeu os brasileiros, o presidente Bolsonaro. O PL entrou com uma representação, o presidente Bolsonaro mandou tirar na hora. Era a liberdade de expressão dela. E nós estamos sendo censurados. Então, com todo o respeito ao meu amigo Márcio, eu queria me apropriar dessa música para... No próximo programa, eu vou pedir autorização para ele para nós botar, porque nós estamos sofrendo exatamente o que está na música. E nós estamos aqui que ninguém solta a mão de ninguém, porque você não vai preso. É uma dura realidade. A gente que defende tanto a liberdade, a democracia, o Estado de Direito, o devido processo legal, essas questões todas foram suprimidas. E hoje existe uma discussão muito grande sob o ponto de vista jurídico, de o que fazer. E aí, claro que, obviamente, que a retórica da esquerda vai ser de golpe. Mas eu tenho certeza, eu já tinha dito em outras oportunidades, e vou dizer aqui, apontando para vocês, meus amigos socialistas. Se as coisas seguirem do jeito como estão, em menos de um ano nós vamos estar juntos. As fileiras vão aumentar, ao molde do que está acontecendo nos outros países que estão sofrendo essa mesma situação. Olha o que está acontecendo, quantas mortes está tendo no Peru. Na Argentina, quem está protestando agora não é mais o pessoal da direita, é o pessoal da esquerda. Né? Todo mundo. Né? Eu estive lá ontem, 92% de inflação, eu falei lá com os comerciantes, dizendo assim, bom, agora voltou a vida ao normal para você, vencer a Copa. Que Copa, porcaria nenhuma. Nós estamos vivendo uma miséria. Eu digo, tá, mas vocês estão vendendo aqui, eu estou olhando aqui na promoção de vocês têm picanha, R$35, mas quem é que tem R$35 aqui para comer? Então, gente, o Crônicas, para quem acha, né, não, isso aí acontece só com os grandes, nós somos bem pequenininhos e fomos censurados. Somos bem pequenininhos e estamos impedidos de publicar qualquer coisa no nosso canal do Crônicas da Alegrete no YouTube. Eu estou tentando de todas as formas
fazer algum recurso, alguma coisa dentro do próprio canal, não consegui os meios ainda de fazer isso. Se não for possível, vou ter que aguardar até o recesso para poder, a volta do recesso do judiciário, para poder judicializar e nós possamos devolver a voz à nossa comunidade, aos nossos seguidores no canal do YouTube. Alexandre, isso aí que você falou, às vezes as pessoas não conseguem perceber a gravidade do que está acontecendo. Isso aí faz parte aí da tal da espiral do silêncio, né? Então, o conluio da esquerda, que já aparelhou há muitos anos atrás setores aí governamentais, que a gente sabe bem do que a gente está falando, mas a gente não pode falar explicitamente, porque senão até o programa aqui da rádio corre o risco de sair do ar. Então, a gente observou ao longo da campanha eleitoral, principalmente, ao longo desse ano, uma série de ações arbitrárias, ações do judiciário, inclusive, contra influenciadores digitais, contra jornalistas, como Oswaldo Eustáquio, que foi preso, contra parlamentares, inclusive, no exercício... que saiu no cadeira de roda, né? Saiu, se acidentou e saiu tetraplégico lá da carceragem. Segundo ele foi judiado lá dentro, né? Já que não falar outras coisas, né? Ele foi judiado, ele falou que não foi fácil a vida dele lá dentro. Então, esse é o estado de coisas. Se até um deputado federal como Daniel Silveira, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, foi preso em pleno exercício do mandato por conta do que ele falou, e era um deputado e tinha, teoricamente, imunidade parlamentar, imagina nós, cidadão comum, né? E fica muito claro que não importa o que você fala, mas o que importa é quem fala. Porque se você é da esquerda, você pode ofender quem quiser, você pode ameaçar quem quiser, você pode incitar a violência, o ódio, seja o que for, está tudo certo. Se você for de direita, qualquer palavra que o lado de lá se sinta ofendido, judicializa e é acatado. Então isso aí é, como se diz, a tal da espiral do silêncio. Cada vez mais os comunicadores, jornalistas, influenciadores digitais, políticos, cada vez mais toda a turma da direita, toda a turma conservadora vai se calando, porque está intimidada, porque está com medo de ser preso. Nem todo mundo tem uma fortuna para pagar com a advogada para se livrar. As pessoas têm suas famílias, têm suas profissões, então as pessoas têm medo. Sem falar as multas que são sumárias, né? Exato. Foi decretado 100 mil reais de multa ao Hélio Alves. Já vão lá e já bloqueiam a conta dele. Não esperam recurso, não esperam nada. O que aconteceu nessas manifestações após o segundo turno é algo impressionante. Mega empresários do setor de transportes no Brasil inteiro, né, que comandam frotas gigantescas de caminhões que escoam, por exemplo, os grãos lá da região norte e centro-oeste do país. O pessoal teve os bens bloqueados, os caminhões foram apreendidos como se fossem aqueles caminhões que transportam droga. Sabia disso? Então é impressionante. Quando um caminhão é preso pela polícia com droga, por exemplo, esse bem ele fica sequestrado e vai depois a leilão futuramente, depois que o processo, né, transcorre. E esse pessoal que participou das manifestações por conta do judiciário, de certas autoridades aí, eles foram sequestrados, esses bens. Então esses empresários que dão emprego, que geram renda, né, para o país, que geram dividendos, tiveram as suas empresas praticamente inviabilizadas. Recentemente eu tinha informação que haviam 700 navios parados nos portos do Brasil. Por quê? Porque esses caminhões que traziam os grãos aí do centro-oeste e norte do país, ali do Pará, do Mato Grosso, esses caminhões não estavam trazendo mais, não estavam presos. E aí os navios que vinham pegar esses grãos aqui nos portos estavam parados. Um prejuízo bilionário, assim, uma coisa absurda. Então, essas prisões arbitrárias ocorreram agora, e o receio que nós temos é que com a assunção desse novo governo, que inclusive, né, pasmem, que terá como ministro da Justiça um comunista. Então, a perspectiva é de piora. Até esses dias eu coloquei em algum lugar
que as pessoas me questionaram, coloquei na rede social, que daqui para frente é só para trás. As pessoas me perguntaram, né, em relação a quê? Em relação a esse quadro. Infelizmente, não quero ser pessimista, mas é o quadro que se desenha. Essa perseguição, porque isso aí é uma marca, não é nossa, não é exclusiva do Brasil, mas é uma marca da esquerda, né, da história da esquerda, desde da Revolução Francesa, né, que a esquerda ela é raivosa, ela é vingativa. Lá na Revolução Francesa, o que os jacobinos fizeram? Porque, para quem não sabe, foi lá que se originou essa divisão entre esquerda e direita, né? Então, quem sentava à esquerda, digamos assim, na Câmara deles, no parlamento, eram os jacobinos, que eram revoltosos, eram rebeldes, eles pregam a revolução violenta, né? E a ideia deles, em vez de promover a conciliação, digamos, a conjunção de ideias, não. A ideia deles foi o seguinte, foi passar a guilhotina na cabeça do rei e de todo mundo que era que pensava igual. Então, assim, essa esquerda aí, a tendência quando assumiu o governo é isso, é perseguir todo mundo da direita, o Bolsonaro e seus apoiadores, né? E a tendência é piorar, seja inclusive no cerceamento da liberdade de expressão. Então a gente teme realmente que a coisa piore, a comunicação da parte da direita conservadora vai ficar cada vez pior. Então esse ainda é um dos poucos meios, e até eu peço escusas aos amigos que nos ouvem, que nos dão o apoio, às vezes que eu tenho faltado por questões pessoais, mas é um dos poucos meios aí que a gente tem de se comunicar. E nós não podemos abrir mão, né? Agradeço também aos apoiadores, aos patrocinadores, e convocamos todos aqueles que acreditam nesse ideal de liberdade, de democracia, de apoiar esse programa. Quem sabe a gente ampliar o horário, estender, né, através da propaganda, para mais ouvintes, para que a gente possa levar informação real do que está acontecendo, do que pode acontecer. Isso é importante, queremos aqui deixar registrado desde já, nenhum de nós aqui recebemos um centavo referente ao programa. Nós estamos aqui voluntariamente, foi um espaço que foi muito debatido para que nós criássemos, exatamente para que nós pudéssemos debater e conversar sobre as pautas de direita que estavam sendo caladas, e agora mais ainda. O Coronel Ronaldo mesmo, nós já conhecíamos, e o Coronel Tales, da Cabanha Birocai, que é nosso patrocinador, nos ligou e pediu que nós convidássemos para que ele participasse um dia do programa. E aí o Coronel Ronaldo veio, tomou gosto, ficamos lisonjeados com o conhecimento dele aqui, e participa conosco aqui tranquilamente. E a ideia, o ano que vem, é nós trazermos mais pessoas para falar, para não ficar só nós aqui dando a nossa opinião. Inclusive, se necessário for, acho meio difícil alguém topar, né? Mas nós podemos, de repente, agora na virada do ano, depois chamar alguém da esquerda para debater os ministérios, né? As vagas dos ministérios, para que a gente também possa ouvir a opinião do outro. Mas, referente aqui, eu fui fazer uma busca rápida aqui, que hoje, infelizmente, eu saí na pressa e esqueci da minha Constituição, que ela está fazendo parte do programa também. E o Coronel Ronaldo falou aqui a questão do deputado Daniel Silveira, que foi preso em função da sua opinião, né? Não estamos entrando no mérito, acho que realmente algumas coisas ele se excedeu, não precisava falar daquela forma. Ele poderia ter dito tudo o que ele quis, só que utilizando algumas palavras adequadas. Mas isso ele ia responder lá na seara civil, na seara criminal. Nós não vamos prender uma pessoa por... Mas a questão de deputado, o artigo 53 prestem bem atenção, porque eu vou ler do artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Certo? Essa frase aqui, ó, que está entre vírgulas aqui,
por quaisquer de suas opiniões, ela foi acrescentada para não deixar dúvidas. Porque até então todo mundo chegava e dizia assim, tá, mas o que são invioláveis? São invioláveis quando estão na tribuna? São invioláveis quando estão dentro da Câmara? Como é que essa Aí, para não deixar dúvida, foi incluído aqui, ó, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer de suas opiniões em qualquer lugar, onde quer que ele esteja, qualquer coisa que ele fale, ele é inviolável. Isso aqui ó, foi feito um X nesse artigo da Constituição e se terminou. Agora eu achei uma questão muito interessante, Coronel Ronaldo, que eu vi alguns interlocutores aqui do ministro Alexandre de Moraes, que o STF teria comentado que a discussão sobre a questão de alguns pedidos que foram impetrados lá no STM, que é o Tribunal Militar, o STF tem alegado a prerrogativa de foro. Para quem não sabe, o que seria essa prerrogativa de foro? Eles entendem que o Tribunal Militar não é o local para se debater responsabilidade do STF. Só que o precedente quem abre é o próprio STF. Por quê? Por exemplo, por que o Oswaldo Eustáquio tem prerrogativa de foro? Ele é deputado, ele é senador, ele é presidente. Por que ele está respondendo no STF? Por que vários caminhoneiros aí, cidadãos comuns, estão sendo processados, condenados, processados, né? Eles não são processados. Eles são condenados à cadeia, sumariamente, pelo STF. Então, abriu-se uma prerrogativa que agora eu me sinto em liberdade de dizer que o STM pode mandar prender o Alexandre de Moraes. Por que não? Essa prerrogativa não existe mais. Vocês imaginam o seguinte, por que fazem isso? Porque provavelmente um juiz de primeira instância não ia decretar a prisão dessas pessoas. E digamos que se decretasse, nós teríamos a segunda instância. E aí nós iríamos para o Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, não iriam prender essas pessoas. E isso vamos dizer que vai passar 2 anos, mais ou menos. Aí você vai para o STJ, você vai para o STF, enfim. Aí lá no final, talvez o STF fosse reverter e fosse mandar prender. Então por que eles mandam direto lá em cima? Porque não tem o que fazer. Não tem a quem recorrer. Né? Não tem a quem recorrer. Então por isso que a situação posta está desse jeito. Já que o seu Pachequinho está prevaricando, estão buscando outras alternativas para socorrer a nação. Por enquanto, exceto algumas raras exceções, que foram dito por eles que foram torturados, a tortura que nós estamos sofrendo é psicológica. Porque aqui a gente não sabe em que momento nós podemos ser cerceados do nosso direito de fala. As pessoas, por exemplo, que vão fazer suas manifestações pacíficas e ordeiras na frente dos quartéis, sabem que a qualquer momento pode chegar alguém aqui e levar todo mundo preso. Por quê? Ninguém sabe por quê. Porque as justificativas também não são dadas. Então é importante essas questões aqui que a gente tem falado para as pessoas se darem conta do que está ocorrendo. E não pensem em vocês que depois vocês vão chegar e dizer, não, pai, eu sou de esquerda, não me prenda, não interessa. Não interessa. Vai para a cadeia também. Vai viver a mesma situação, a não ser se tu seja da cúpula. Se tu é lá da cúpula, lá, fez parte daquele grupo da comissão de transição, são os únicos que podem escapar. Inclusive, Alexandre, 2 coisas que eu gostaria de aproveitar o gancho aí para comentar. A primeira é essa questão de que não escapa ninguém. Né? Eu estive lá na fronteira lá com a Venezuela, um tempo atrás, em Boa Vista, em Pacaraima, no estado de Roraima, né? E vi, a gente acha que os refugiados da Venezuela
são apenas as pessoas pobres, ou então o pessoal da direita que foi perseguido. Não. Eu vi desde músicos, funcionários do alto escalão da estatal petroleira que tem lá, tipo a Petrobras deles, né? Funcionários que tinham casa na praia, 2, 3 carros, esse pessoal sem nada, passando fome, fugindo da Venezuela. Vi oficiais das Forças Armadas lá, que fugiram também do país, médicos, músicos, professores, então não escapa ninguém, porque quando a miséria pega, quando a perseguição pega, é todo mundo. Então tem gente que está batendo palma, né, falando, o amor venceu, né, o fora Bozo. Então agora prepara o lombo, porque e outra, já tem gente querendo saltar fora do barco. Né? Já vou adiantar que, por exemplo, os grandes empresários do país, os mega investidores, empresários, eles são conhecidos como o pessoal da Faria Lima, né? Que é uma avenida nobre no centro lá em São Paulo, que congrega escritórios dessas grandes empresas aí. Então os homens mais ricos do Brasil estão ali. Esse pessoal apoiou, esse pessoal era o fora Bozo, fazendo L lá, e é como o próprio Armínio Fraga, né, o economista, todo mundo apoiando Lula com as ideias. Aí agora que começaram, após eleitos, começaram a mostrar que vieram, botando Haddad de ministro da Economia, etc. Mercadante no BNDES. Mercadante no BNDES, já. Então agora que o pessoal está vendo o temporal se armando, o pessoal quer saltar fora do barco. Como o próprio Armínio Fraga, estão vindo a público dizer que estão decepcionados. Não. Estou com medo. Estou com medo, agora é tarde, companheiro. Agora, né, vai para o inferno, abraça o diabo, porque agora o bicho vai pegar. Infelizmente, ninguém aqui quer ser mensageiro da desgraça não, mas é a realidade clara que está se apresentando, né? Não precisa ser evidente para enxergar o que vai acontecer. Agora tem outra questão também que eu gostaria de tratar aqui, que é muito comum o pessoal, até pela minha situação como militar, apesar que da reserva há pouco tempo, mas enfim, as pessoas me abordam, e aí, as Forças Armadas, porque a gente vê o clamor, como você falou, né? E acho que o Exército, pelo seu histórico já de comprometimento com a nação, o Exército brasileiro ele não tem partido, ele não tem candidato. O Exército ele é uma instituição nacional, permanente, e que serve aos interesses da nação, da pátria. E diferentemente como alguns órgãos, outros que são órgãos de governo, né? Muda o governo, troca todo mundo. Então, e a própria formação do militar, um dos cernes dela é justamente esse, é o comprometimento com os objetivos nacionais e permanentes. Então o pessoal me pergunta, o Exército que vai fazer e tal? Então, eu costumo dizer, olha, o Exército, pense bem, ele é Exército brasileiro, o Exército, digo, as Forças Armadas, né? Eles são do povo de esquerda e do povo de direita. Então, ele não pode tomar partido. Por mais que nós, da direita, conservadores, possamos prever, né, que a coisa não vai dar boa, por mais que a gente veja que algumas autoridades, autoridades sem voto, inclusive, que não foram autoridades eleitas, foram autoridades que foram nomeadas lá atrás, com a canetada, por mais que essas autoridades estejam extrapolando o seu poder, que estejam rasgando a Constituição, o Exército, ninguém, um general, um coronel, ou seja, quem for, não pode se arvorar de autoridade e fazer o que bem entende, né? O comandante supremo das Forças Armadas, quem é? O presidente da República, né? E o Exército, por si só, não pode se posicionar, até porque esse povo, que é o nosso patrão, quem manda no Exército, nas Forças Armadas, é o povo. Esse povo, até que se prove o contrário, resolveu colocar Lula como presidente da República. Mas isso vai ser catastrófico para o país, será? Vamos ver. Se for, paciência. Infelizmente, não tem como a gente pegar quem votou no Lula, colocar num lugar isolado do país e deixar esse povo ser comandado pelo Lula. Não tem. Todo mundo vai ter que roer esse osso aí, infelizmente. Então, e outra questão também que eu gosto sempre de falar, não existe solução mágica, porque o que aconteceu em 64? Então, em 64 foi algo assim, João Goulart
foi o governo que assumiu com a saída de Jânio Quadros. João Goulart, ele tinha aproximação com a esquerda, tinha andado na China comunista, andado em Cuba, e o povo aqui no Brasil, a sociedade, a imprensa, os políticos, o pessoal vendo que a gente ia descambar para uma ditadura do proletariado, para uma ditadura de esquerda, comunista, como virou Cuba, por exemplo, né? E aí o que o pessoal fez? Se mobilizou, fez a marcha com Deus pela família, inclusive com o apoio da imprensa na época, e João Goulart acabou saiu do Brasil, fugiu, se exilou no Uruguai, e aí foi decretada a vacância do cargo de presidente da República. Após isso que os militares foram conclamados a assumir o governo. Então não houve um golpe que alguém foi lá e tirou, os militares foram lá e expulsaram o João Goulart do governo. Não, foi a sociedade que clamou por isso, né? Mas, ou seja, essa solução não foi definitiva. Tanto é que a esquerda se mobilizou e de uma forma muito orquestrada trabalhou. Quem quiser se aprofundar depois estuda aí sobre o gramscismo, né? Ou marxismo cultural. Então, em vez de tomar o poder pelas armas, eles tomaram através da mídia, do mercado editorial, da educação, etc. E voltaram com toda a força na década desde a redemocratização. PSDB, PT vieram e estavam aí até a volta, a eleição, né, quase que por milagre de Bolsonaro. Então isso mostra que simplesmente ir lá e pedir para as Forças Armadas tirarem a esquerda do poder não adianta. A população que tem que se conscientizar, tem que ser educada, instruída e entender que a esquerda não gerou nunca e não vai gerar democracia, bem-estar social, paz em lugar nenhum do mundo, né? Todos os experimentos no mundo inteiro mostraram que ela só distribuiu, a promessa é boa, né? Socialismo, nós vamos distribuir igualdade, os meios de produção vão ser distribuídos para todos, o bem-estar social. No discurso é bonito, mas no mundo inteiro a história mostra que o socialismo só distribuiu miséria e controle social. E para finalizar esse tema aqui, a minha participação sobre esse tema, digo o seguinte: a gente estuda muito nazismo, né? Na Segunda Guerra Mundial, os males que o nazismo fez, sem dúvida nenhuma, foi um período tenebroso da história mundial, que morreram cerca de 6 milhões de judeus pelo extermínio nazista. 6 milhões, meia dúzia. A estimativa de mortes que o comunismo causou no mundo passa dos 100 milhões, ou seja, muito maior. Então vejam que absurdo, mas mesmo assim nós temos Partido Comunista, tem muito comunista de carteirinha por aí. Então a gente precisa se educar e entender que isso aí não gera prosperidade e bem social em lugar nenhum. É isso. Mas é importante também que as pessoas entendam que a Constituição, ela fala em linhas gerais. Por exemplo, o próprio artigo 142, no seu inciso 1º, depois ele fala na regulamentação do emprego das Forças Armadas, que está na lei complementar número 97, de 9 de junho de 1999. Então, para que se faça uma leitura aos leigos aí que estão decidindo aí e determinando o que pode e o que não pode ser feito, é aconselhável que leia essa lei complementar para saber onde estão algumas razões de determinadas coisas. E como a gente sempre diz, embora isso seja proibido hoje falar essa palavrinha aí do código, mas tudo poderia ter sido resolvido com uma simples entrega do código-fonte, ali as pessoas iam ver, venceu as eleições, acabou, nada disso teria acontecido. O pessoal que está aí nos acampamentos, em especial lá em Brasília, podia estar em casa, passando o Natal com suas famílias. Eu tenho certeza que todo cidadão brasileiro de direita, conservador, que enxergasse nesse código-fonte a vitória nas urnas, não estariam na frente dos quartéis. O que está prevalecendo é a sensação de ser enganado, a sensação que se criou depois desta dúvida, esse horror de prisões arbitrárias, decisões arbitrárias, multas, ameaças, no momento simples que a comunidade começou
pressionar para que fosse entregue esse código-fonte. Princípio da publicidade norteador da administração pública, que isso não se muda. Não se muda. E outra coisa importante que eu estava vendo, a palavra de final de ano, de Natal, do chefe das Forças Armadas, ele incluiu esse ano liberdade, né? E até então, eu estava vendo no artigo aí, nos anos anteriores, nunca precisou entrar, né, essa palavra liberdade no discurso dos militares. Então isso é importante que todos estão vendo. E mais uma vez deixar claro, ninguém que está na frente dos quartéis quer golpe militar. Quem está na frente dos quartéis querem que seja devolvida a liberdade, em especial, e que seja aberta essa caixa preta do código-fonte aí para que todo mundo tenha tranquilidade e seguir seu trabalho, se necessário for, através de uma oposição responsável, ferrenha, para que não permita que o Brasil siga o destino desses outros países que estão sofrendo, em especial agora o Peru, que está passando por tudo que estão passando lá. Mas, Coronel Ronaldo, é importante a gente falar, foi aprovado a PEC do fura-teto, a PEC do Lula, a PEC do fim do mundo, tem vários adjetivos, né? E também tivemos agora recentemente a decisão do Gilmar Mendes, que resolveu o problema que estava tendo lá no Senado e já autorizou a PEC antecipadamente, mais uma intervenção do Judiciário do Poder Legislativo. Isso tudo graças à covardia dos presidentes das duas casas que estão permitindo que isso aconteça. Mas exatamente no momento em que foi confirmado, né, como a gente falou ali, o Haddad, o pior prefeito que a cidade de São Paulo já teve, que São Paulo já demonstrou que não o quer, Perdeu essas feio pro oportunidades, fascista, né? E o Mercadante no BNDES, que também foi uma jogatina ali do apagar das luzes ali, negociações com os presidentes das duas casas, porque querem o apoio do PT para se manterem no poder, né? Quebraram com a lei das estatais que, digamos o seguinte, blindava um pouco as estatais daqueles cargos políticos, aqueles políticos de profissão pudessem administrar as estatais, e diminuíram para 1 mês para que o Mercadante pudesse assumir o BNDES. E nesse momento que a gente vê o amadorismo e a política partidária prevalecendo na economia, nós comemoramos, mais uma vez confirmado, né? O Brasil está crescendo mais que a China, está com uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Agora nós estamos vendo que o preço dos combustíveis estão caindo, em especial agora o diesel e o gás de cozinha. Ao passo que a Petrobras, principalmente, está numa desvalorização vertiginosa, assustadora. E a gente vê aí, pela escolha dos ministérios, o chefe da Polícia Rodoviária, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, é um grande, digamos, apaixonado por Fidel Castro. Inclusive ele posta nas redes sociais com um chapéu, um boné parecido com o do Fidel Castro, com um charuto no canto da boca. Então, são situações que estão se mostrando aí, e que a gente vê que a PEC da gastança aí, embora a Câmara tenha diminuído para 1 ano, né, eles queriam 4 anos, ou seja, ia haver uma ditadura já, porque o Congresso não ia funcionar. Eles iam fazer tudo o que queriam ali durante 4 anos. O Senado foi, não, 2 anos, agora a Câmara foi lá, reduziu para 1 ano. Mas mesmo assim, é mais de 100 bilhões de reais a mais do que havia necessidade. Estão se formando 18 ministérios, se não me falha a memória, a mais do que estava ocorrendo no governo Bolsonaro, que era um governo de austeridade, de responsabilidade com o gasto público, e estão tentando maquiar também, né, através de um relatório de 100 páginas, onde 30 páginas é só o nome do pessoal que trabalha na Comissão de Transição.
de forma um relatório nada técnico, extremamente político, pelo contrário, que só critica. Não aponta números, não aponta nada. Aliás, o relatório é o plano de governo do presidente que pode assumir agora dia 1º. Então, exatamente. E essa é uma questão chave, Alexandre, porque o que aconteceu? Não se falou, o PT não expôs seu plano de governo, quem seriam seus possíveis ministros. Inclusive, eu vi uma postagem muito interessante essa semana que falava sobre isso. Se o Lula tivesse lá no período eleitoral dito quem seriam seus principais ministros, como da economia, da justiça, etc., se ele tivesse dito qual era o seu plano de governo, muitas dessas pessoas esse pessoal do Fora Bozo, que votou no PT, né, por nojinho do Bolsonaro, muitas dessas pessoas não teriam votado no PT, porque teriam visto que a coisa ia ser catastrófica. E aí, agora que ele está mostrando como é que vai ser a coisa, o pessoal está apavorado, mas aí não tem como voltar atrás. E tem outra questão também que eu quero abordar, já que o nosso tempo está acabando, Alexandre, para encerrar minha participação, são duas coisas. Primeiro, o Brasil é o primo rico da América Latina. Então, o nosso PIB é praticamente 50% de tudo que a América Latina produz. Muitos desses países nossos vizinhos aqui, como Bolívia, Peru, Equador, na América Central, lá Nicarágua, enfim, muitos países aqui vizinhos nossos não têm riqueza, não produzem riqueza. E aí eles se escolhem quem? Do primo rico. Por isso que esse pessoal, o tal do Foro de São Paulo, que acalenta o sonho da América, da URSAL, né? A União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Esse pessoal acalenta esse sonho não morreu. Que é o que eles cantam, né? Só que alguém tem que bancar. Quem é que banca? Né? Na época da Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra Mundial, quem bancou Cuba, por exemplo, foi a União Soviética. Cuba era riquíssima, tem um documentário aí no Netflix muito interessante, Cuba e o Cameraman, assistam lá, era riquíssima. Depois que a União Soviética parou de injetar dinheiro, Cuba está lá na miséria. E a mesma coisa vai acontecer aqui, o Brasil vai voltar a saquear as estatais, que estão gerando lucro, vai mandar esse dinheiro para essas repúblicas em mundo afora. A Argentina já quer 5 bilhões, né? A Argentina está sendo negociado um reator nuclear com a Argentina já. Quer dizer, o pessoal, observem na posse do Lula, esses presidentes de esquerda aqui da América Latina que vão estar aqui passando pires. Né? Cada um vai querer morder um pedacinho aí, não tenho dúvida. Estão tudo falido. A Argentina está na pior aí, né? E está todo mundo indo para o buraco, enfim. E aí o pior, eles são tão hipócritas, esse governo que está assumindo é tão mentiroso que fala em herança maldita. Para quê? Para justamente pregar essa fake news de que está pegando um país falido, um país arrasado. Não caiam nessa mentira, nessa falácia. O PIB está em alta, desemprego e inflação em baixa, né? E muito dinheiro no cofre. As estatais dando lucro, então tudo superavitário. Então o governo foi um governo muito bem sucedido, esse governo do Bolsonaro. Infelizmente a gente abriu mão de seguir um caminho do progresso e do desenvolvimento. Agora é esperar para ver. Mas tá bem, vamos agora, não podemos aqui deixar de agradecer e desejar um feliz e abençoado Natal para todos os nossos ouvintes, em especial aos nossos patrocinadores, um cumprimento, um carinho aos nossos amigos da construtora alegretense, da Cabanha Birocai, do nosso guia, o SIAC Gestão Consultoria, agora a partir do dia 1º já vai estar conosco. A gente agradece ao Vitorino e à Ruth por essa confiança. Também o posto do Ar, lá na entrada da cidade ali, gasolina Charrua, das melhores gasolinas aqui da cidade, também vai estar no Rubão ali, como o Coronel Castro chama, vai estar conosco. A Clínica Depil de Alegrete, que também são patrocinadores recentes que estão acreditando e confiando no nosso programa. Também queria dizer, agora antes de encerrar, por incrível que pareça, nós estamos fazendo uma campanha em prol do assentamento Novo Alegrete para aquelas famílias que não obtêm caixa d'água. Nós já conseguimos, são 15 caixas d'água total que a gente precisa, nós já conseguimos 4.
Queria mandar um abraço ao nosso amigo Luiz Henrique, que de ponto já deu 2, e aos outros patrocinadores que de pouquinho em pouquinho estão doando. Mas é importante, no momento de Natal, a gente pensa que ainda aqui em Alegrete tem pessoas que não têm água potável para beber. O que acontece? Com essa seca e a falta d'água, o pessoal da prefeitura leva lá o caminhão-pipa, mas as pessoas não têm onde armazenar essa água. Então eles acabam armazenando em 2, 3 baldes ali, ou eles tentam fazer umas cacimbinhas ali com esses bueiros, enfim, mas acaba evaporando com esse calor, enfim. Então, para nós tentar levar um pouco de dignidade para essas pessoas, eu vou deixar aqui meu contato no celular, é o 55991685984. Qualquer valor vai ser bem-vindo. O objetivo nosso é até o final do mês de dezembro a gente conseguir 15 caixas d'água para essas pessoas que estão lá e que ficaram 16 anos do governo PT ouvindo promessas e que hoje não tem sequer uma caixa d'água no assentamento para aquelas pessoas que estão lá lutando e tentando produzir. Então, um bom sábado, um abençoado domingo a todos, que Deus nos proteja e que esse Natal seja repleto de alegrias, de realizações e de liberdade. Feliz Natal a todos os ouvintes, fiquem com Deus. Um abraço. Do Vai da Chão para o Mundo de Alegrete AM. No Face, no YouTube ou nos 500